um amigo. Terceira intervenção sobre o Yoga integrativo. Eu sou um amigo. Do meu coração ao seu coração, que a paz e o amor os acompanhem. Queridos irmãos e irmãs humanos, eu retorno para vocês para a terceira parte do Yoga integrativo. Eu lhes defini 3 eixos. Esses 3 eixos estão diretamente conectados à possibilidade de estabelecer 3 cruzes mutáveis. Não é necessário retornar, com palavras, sobre esses eixos porque será muito mais simples senti-los ou vê-los desenhados. Um 4º eixo não foi esquecido, mas a significação lhes foi dada, há muito pouco tempo, pela estrela Gema Galgani, explicando igual-lhes assim a falsificação da luz por intermédio desse último eixo, tendo substituído o Alfa e o Ômega. Assim então, nós iremos nos contentar em dar-lhe certo número de informações simples, sem entrar, ainda uma vez, nos detalhes dos nomes e dos locais desses pontos porque vocês os têm. Nota. Protocolo As 12 Estrelas de Maria. O mais importante é compreender que essas cruzes mutáveis, desde que elas serão ativadas em vocês, permitirão então, pelo jogo de permutações, ao nível das próprias estrelas, ativar o conjunto dos circuitos e das redes energéticas, permitindo sua ascensão. Nota. Protocolo Yoga integrativo. Tanto quanto foi extremamente rigoroso estabelecer os pontos correspondendo aos 4 pilares e ao ponto central, tanto quanto foi importante localizar, por intermédio do Yoga da Unidade, nota, Protocolo Yoga da Unidade, os pontos situados sobre as chaves metatrônicas, sobre o eixo vertical de seu peito, de sua garganta e de seu rosto, tanto quanto a problemática não está de qualquer maneira ao nível das cruzes mutáveis. Estas, desde já, pelo fato da intensificação do bombardeamento de luz que vocês vivem, em vocês como nesse sistema solar, vão facilitar, de maneira iminente, a ativação dessas cruzes mutáveis, colocando em ação as forças ascensionais presentes em meio às suas estruturas, de seu corpo de estado de ser. Os gestos a serem feitos serão extremamente simples para aqueles que não têm a percepção direta, focalizando sua consciência sobre cada um desses pontos. O importante a compreender é que não é preciso trabalhar sobre o conjunto dos 3 eixos, mas simplesmente escolher, por afinidade, 2 desses 3, ou 3, mas montar os eixos, 2 a 2, de maneira a formar 2 cruzes. Não lhes interessam os ângulos, não lhes interessam tampouco as funções precisas que eu dei para cada um desses eixos. O importante é, vocês o compreenderam, ativar esta vibração, ou diretamente por intermédio da atenção de sua consciência, ou por certo número de gestos que eu revelarei durante minha última intervenção referente a esse Yoga integrativo, o que será feito, eu penso, muito rapidamente. Isso sendo destinado a preparar a intervenção do Arcanjo Miguel, vindo oficializar a ativação de todas as cruzes mutáveis, de todas as consciências, despertando ou despertas. Isso irá assinalar então, pela ativação de certos circuitos que eu já lhes apresentei, falando da junção de Od a Od, de Er a Er, de In a In, de Is a Is e de Al a L, que permitirão então fazer ressonar seu corpo de estado de ser. Esta ressonância estabelecer-se-á através de um som que irá se magnificar e se transformar em um apelo compressor ao nível de seus ouvidos e percebido no exterior da cabeça, correspondendo à conclusão ou à culminação da construção dos cordões celestes ou antacarana, unindo-os à alma e ao espírito. Esses circuitos se ativam, aliás, independentemente de sua própria percepção de consciência, colocada sobre esses circuitos. Os únicos a reterem são aqueles que lhe serão confirmados, em sua ação, pelo Arcanjo Miguel, ou seja, a junção Er e a junção Al. Essas 2 junções estão, aliás, para a maioria de vocês, já em ação, permitindo-lhes então se expandirem, sempre mais, para sua unidade e para seu despertar total. Isso precede então o que foi denominado, de diferentes modos, a dissolução em meio à unidade, a fusão com sua unidade ou ainda a ascensão em sua dimensão de destinação.
A ativação das cruzes mutáveis, aquelas que vocês terão escolhido, através desses três eixos, simplesmente focalizando sua consciência ou aplicando ali os gestos que eu lhes darei, permitir-lhes-ão então, em um piscar de olho, se o podemos dizer, estabelecerem-se em sua unidade. Aqueles de vocês não tendo, obviamente, ativado uma das duas coroas ou ainda o triângulo sagrado, poderão fazê-lo nesta ocasião, simplesmente e mais facilmente. Isso resulta por vezes da dissolução do triângulo luciferiano e de seu confinamento, reversão do ponto AL, realizado agora, e, sobretudo, pelo desvendamento desse quarto eixo, tendo substituído o eixo original AL, OD por uma obliquidade da luz e por uma caricatura da luz fazendo, de fato, com que a visão pudesse se manifestar apenas através dos olhos e não mais através do coração e, sobretudo, pela sedução desta visão, não dependendo de uma atração do coração, mas de uma atração em meio ao triângulo luciferiano, bem e mal, que os aprisionou em uma lógica denominada ação-reação, atração-repulsão. Isso atinge doravante seu final, a obliquidade da Terra será redirecionada, a ascensão da Terra permitirá também estabelecer uma conexão permanente com o conjunto dos universos e com o conjunto das dimensões. Isso é o mais importante. Outros pontos estabelecer-se-ão no interior do seu canal do éter, que é um nome tomado da Sushumna, tendo sido tapetado de partículas adamantinas e hoje, para a maior parte daqueles que vivenciaram o despertar, totalmente constituído. Nesse canal do éter, alguns pontos tornam-se perceptíveis, que isso seja o nível do sacro, que isso seja o nível das costas, entre as omoplatas, ou diretamente ao nível do ponto no topo desta Sushumna. Não há, entretanto, aí tampouco, quis definir as funções desses pontos que, obviamente, existem segundo o princípio que eu anunciei. Vocês viverão isso, de maneira mais natural do mundo. Hoje, a fusão das três lareiras está realizada pela ativação concomitante dos três novos corpos denominados 10º, 11º e 12º corpos. Nota. Protocolo Yoga Celeste, reunificação dos 5 novos corpos, manifestando-se pela possibilidade de redimir e de reparar o que havia sido distorcido, oblíquo. Isso está em andamento desde agora. A fusão dos éteres tornou isso possível e seu trabalho sobre a Merkaba interdimensional coletiva, e aquela da Terra, também redirecionou o que devia ser. Hoje então, mais nada, como nós já lhes dissemos, se opõe à ascensão da Terra. Esta já nasceu nesta outra dimensão. Resta-lhe apenas se libertar das últimas ilusões, como vocês. Isso significa, para sua consciência, que, nos próximos dias e semanas, vocês irão afrouxar as últimas ligações que os unem a esta dimensão, permanecendo, é claro, sobre esse mundo, mas alguns perceberão muito nitidamente que ao que eles estavam profunda e visceralmente apegados, ao nível de seu ego, ao nível de suas diferentes ilusões de personalidade, estas ligações irão desaparecer e vocês irão alcançar um sentimento de leveza e de liberdade como nenhum outro. Isso é exatamente o que está em via de acontecer. Cada um de vocês o viverá aí também ao seu ritmo, nas próximas semanas. Isso estabelecerá mais ativação da cruz mutável, das duas cruzes mutáveis que vocês terão escolhido, permitir-lhes aí também, trabalhar vocês mesmos no sentido de sua própria liberação, independentemente das vibrações do fogo do coração e do fogo do espírito manifestando-se em vocês. A constituição do corpo de estado de ser, vocês então compreenderam, conclui-se, agora. O despertar da Kundalini, a reativação dos últimos pontos de vibração que não estavam ativos ao nível da coroa radiante da cabeça, das estrelas de Maria, vão permitir então reunificar sua consciência unificada com seu corpo unificado, existindo em meio aos mundos unificados. Isso se realiza em vocês. Obviamente, isso se acompanha de certo número de modificações de sua consciência. Mais do que nunca, vocês funcionam de maneira diferente. Mais do que nunca, vocês irão funcionar de maneira nova, totalmente livre, em uma visão que irá se tornar cada vez mais clara sobre o que é a ilusão e o que é a verdade, sobre o que é sua ilusão e o que é sua verdade.
É através desta visão do coração, ativando-se agora, pelo redirecionamento do que foi alterado, que vocês podem, integralmente, compreender e apreender dos resultados de tudo o que constitui a vida, em meio a esse mundo. Isso se acompanha, como já foi anunciado, pelo desvendamento e desmascaramento de todas as ilusões e de todos os compromissos que existiram nesse mundo. Lembrem-se também de que o que acontece no exterior acontecerá também no interior. Vocês não poderão mais se esconder, vocês não poderão mais se enganar com vocês mesmos. Vocês verão claramente aí onde vocês estão. Vocês verão claramente a distância que resta a percorrer para encontrar a integralidade de sua unidade e a totalidade de seu corpo de estado de ser. Esta ressurreição acontece agora e vai acontecer sob seus olhos, sob o olho de sua consciência e no fogo do coração. Nós esperamos vocês, durante essas últimas etapas, cada vez mais numerosos ao conectar sua unidade e se preparar para isso. Esta preparação não é a mesma para todos. Alguns irão ver as coisas operarem extremamente rápido, o que ocorrerá, aliás, segundo a inteligência da luz. De sua capacidade para aquecer e aceitar essas mudanças induzidas pela inteligência da luz, vocês entrarão em aceitação, em integração ou então, em resistência. As resistências traduzir-se-ão, de maneira mais clara, em sua consciência, e serão às vezes acompanhadas pelo que pode acontecer ao nível do corpo. Mas isso se refere agora, doravante, essencialmente, às próprias circunstâncias do desenrolar de sua vida, nos últimos passos desta ilusão. Eis o que eu tinha a dizer, era extremamente breve. Não há que se atrapalhar com esses eixos. Contentem-se em olhá-los, escolhê-los e, a partir de amanhã ou depois de amanhã, eu irei intervir. Intervenções já postadas. Acesse o site, para dar-lhes a maneira, pela consciência ou por gestos, sozinhos ou em vários, para ativar o que deve sê-lo, revelando então o pleno potencial das 12 estrelas, que ele, ser lhes há desenvolvido, muito em breve, pelo conjunto das estrelas, ao nível de sua assembleia, cada uma delas revelando então sua função, em vocês. Como os arcanjos lhes disseram, eles estão presentes em nós todos. Da mesma maneira, a vibração das estrelas está presente em nós todos, que seja aqui ou que seja lá onde nós estamos. Um arcanjo também porta a vibração dessas 12 estrelas. Isso é apenas o reflexo da unidade da fonte. Isso está presente em todas as dimensões unificadas, sem qualquer alteração. Qualquer que seja a estrutura apresentada por um corpo de um arcanjo, ou pelo corpo de um ancião, ou pelo corpo de uma estrela, nós todos temos as mesmas potencialidades, nós todos temos as mesmas estruturas e as mesmas funções possíveis. Isso traduz a unidade da fonte. Há apenas nos mundos em carbono ditos unificados, ou nos mundos pertencendo a uma dimensão inferior à 11ª dimensão, que antropomorfismos, profundamente diferentes, podem aparecer, dando aspectos particulares conforme os sistemas solares. Mas, qualquer que seja a aparência vibratória, há sempre os mesmos circuitos, há sempre as mesmas funções. Somente as modificações de formas são procedentes das condições locais desses universos e dessas dimensões, traduzindo-se por linhagens de aspectos profundamente diferentes. Assim, vocês ouviram talvez falar da linhagem das águias, da linhagem dos gatos, da linhagem dos leões, da linhagem dos cães. Isso existe realmente, mas apenas traduz uma particularidade própria ao universo, a uma dimensão e a um sistema solar. Em última análise, a consciência permanecerá sempre una, quaisquer que sejam as formas e quaisquer que sejam as manifestações dessas formas nos mundos multidimensionais. Eis o que eu tinha e que é muito breve para desenvolver. Não é questão de fazê-los refletir, como eu diria. Não é questão de fazê-los representar, mentalmente, algo mais para viver a mais, basta vê-lo em um desenho a aplicar, em seguida, em vocês mesmo, como eu o revelarei, e isso irá permitir-lhes acender o que se denomina as 12 estrelas, realizando a fusão final dos 3 últimos novos corpos, assim como a fusão final das 3 lareiras, 3 lâmpadas ou 3 polos.
Isso contribuirá para estabelecer, muito rapidamente, sua unidade final. Eis, irmãos e irmãs, o que eu tinha para dizer-lhes que era muito curto. Eu permaneço agora à sua disposição se existem perguntas referentes a isso. Mas não tentem representar isso mentalmente. Simplesmente, vendo-os, vocês escolherão seus 3 próprios eixos e suas 2 cruzes. O último eixo, obviamente, aquele que eu lhes falei, visão e atração, não é para ser ativado porque ele foi ativado, desde muitíssimo tempo, devido à falsificação. O restabelecimento da luz, pelo restabelecimento em meio aos 4 pilares Ot, Ter, In, Is, Al, com o Era ao centro, permitiu-lhes, em um primeiro momento, viver o que vocês tinham para viver, desde as núpcias celestes. Hoje, este ciclo se conclui, integralmente, sitiando definitivamente os 6 ciclos da falsificação. Nós entramos na era da liberação e na era da unidade, como nós o anunciamos, uns e outros. E isto acontece neste momento. O último elemento que eu lhes darei. Será preciso escolher suas cruzes e seus eixos próprios, em função do que lhes parece o mais urgente a resolver, em vocês, a fim de conectar inteiramente sua unidade. Isso é deixado à sua justa apreciação, simplesmente lembrando-lhes do que foi dado como impulso de tal eixo, como ação de tal eixo e de tal outro eixo, agrupando-os de 2 em 2. Não se apeguem aos eixos, a eles mesmos. Os pontos de extremidade, denominados estrelas, serão suficientes para movimentar essas cruzes mutáveis e ativarão então o conjunto de circuitos. Não há nada mais a fazer em relação a isso. Não busquem intelectualizar porque há tal ângulo ou tal ângulo. Isso fará parte de sua herança natural, a partir do momento em que vocês conectarem sua unidade. Então, contentem-se em vibrar, cada vez mais, e aceitem que o trabalho principal foi concluído, de hoje em diante. As explicações as mais importantes foram-lhes comunicadas. Resta agora vibrar, na simplicidade e na humildade, tornarem-se vocês mesmo esta vibração, esta consciência unificada que se expressa em seus campos em seus corpos. Assim, do meu coração ao seu coração, eu transmito-lhes todas as graças que são possíveis de viver. Nós os amamos. Nós os acompanhamos. Nós estamos como vocês. Eu lhes digo, quanto a mim, muito rapidamente, até amanhã ou até depois de amanhã, a fim de terminar o que eu tenho que terminar, para esta humanidade, para o conjunto dos meus irmãos e de minhas irmãs, em encarnação, a fim de que vocês realizem nossa unidade conjunta, nossa filiação conjunta e o amor indizível que nos une, além dos véus da ilusão. Em amor e pelo amor, até breve.